Só para a gente ter uma ideia, em 2022 o mobile faturou 92,2 bilhões de dólares no mundo todo. A título de comparação, o mercado de consoles faturou ali em torno de 20,3 bilhões e o mercado de PC Gaming faturou até um pouquinho mais, 37,4 bilhões. Ou seja, o mobile movimenta praticamente 4 vezes mais do que os videogames tradicionais e quase 3 vezes o mercado de jogos para computador. Isso tem uma explicação muito natural, que é o fato do mobile ser muito mais democrático. Já falamos sobre isso aqui também, enquanto videogames e PCs demandam a compra de um hardware mais específico ou mesmo dedicado, o mobile é muito mais simples. Todo mundo, qualquer pessoa hoje no mundo, ou praticamente qualquer pessoa, tem um celular em mãos e com ele consegue acessar algum tipo de jogo. Esse custo de entrada acaba sendo muito menor, isso facilita muito as coisas. E aí, salvo as exceções, de repente alguém que queira rodar no seu celular um jogo muito mais sofisticado, que aí teria de repente que comprar um hardware específico e mais robusto. Mas no geral, qualquer celular aí, dos mais simples aos modelos um pouco mais acima, consegue rodar aí uma variedade de jogos muito grande. E outro ponto é que o mobile sempre aposta em jogos mais casuais, que por definição não vão exigir do jogador um nível de dedicação e aprimoramento da mesma forma que os jogos tradicionais exigem. Num jogo de videogame tradicional, num jogo de computador, há uma necessidade de empenho ali do jogador para dominar uma determinada mecânica, para decorar as passagens, você tem que dedicar um tempo àquilo. E um jogo casual, na verdade, ele serve justamente para isso, para você, se tem 2 minutinhos de folga ali, você pega, joga um pouquinho, se diverte e tá tudo certo. Ele se sustenta só com essa visita pontual que o jogador faça. Ele não demanda que o jogador passe um tempo ali se dedicando para aprender uma determinada mecânica, para aprender um determinado método e aí dominar aquele jogo. Não precisa disso. Essa combinação parece uma coisa trivial, mas na prática gera um mercado atrativo para um público muito mais amplo. Aliás, o mobile game seria um excelente exemplo de aplicação da abordagem do Oceano Azul, pois uma das coisas sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul é a questão de redefinir os limites de um mercado. E, de certa maneira, o mobile game fez isso. Não foi obra de uma única empresa, mas foi o conjunto da obra, né, que redefiniu os limites desse mercado. Por quê? Porque os jogos casuais, combinados com a democratização dos smartphones, fez com que esse público hoje considerado gamer se ampliasse. Antes a gente tinha um perfil muito bem definido para o que era o consumidor gamer. E hoje eu tenho pessoas, por exemplo, com a minha mãe, com mais de 60 anos, que não comprariam um computador, não comprariam um videogame, mas que jogam no celular. Ou seja, você ampliou muito essa base possível de consumidores, essa base potencial de consumidores.